Senapad ele foi fundado no começo da década de 90, junto com todo esse sistema nacional que é o Senapad. O Senapad SP foi criado nesse período e a ideia era criar um sistema de centros que fornecessem capacidade de processamento de alto desempenho para o desenvolvimento da ciência nacional. Ao longo desses anos, o centro vem adquirindo novos equipamentos, que foi coroado agora recentemente com a compra da nossa última máquina, a Ada Lovelace, que é um computador de grande porte, um supercomputador. Isso foi feito com um projeto FINEP. Com esse projeto FINEP a gente conseguiu recurso para comprar uma nova máquina. A Ada, ela tem uma capacidade aproximada de processamento de 260 teraflops na parte escalar e mais uns 100 teraflops na parte de GPUs. Uma máquina moderna, com muito menos energia, você faz a mesma quantidade de cálculos. Então, é importante que você mantenha essas máquinas atualizadas, tanto do ponto de vista de poder computacional, quanto do próprio ponto de vista de eficiência do trabalho que você quer fazer. Você pode, desde fazer pesquisas em física de partículas, previsão do tempo, químicas de novos materiais, tudo isso exige muito poder de processamento e verificação de resultados de experimentos. Tudo isso avança a ciência de uma forma que beneficia não só a sociedade brasileira, mas a sociedade como um todo, né? Uma vez que a gente viu que tinha o dinheiro disponível, a gente fez todo um processo de chamar os possíveis fornecedores para virem aqui no centro conversar com a gente. Com isso, a gente ia desenvolvendo uma especificação atualizada da máquina que a gente poderia comprar, até a gente chegar à conclusão que o melhor equipamento que a gente conseguiria comprar, de fato, era a Ada Lovelace. Uma frase que eu ouvia na minha graduação, que era: toda ciência é ciência da computação, porque a ciência da computação está em todo tipo de ciência. Então, em um certo sentido, a gente sempre tem demanda, né? Se a gente aumentar a capacidade computacional, a gente tem certeza que vai aparecer grupos com interesse de usar essa capacidade computacional. E já estava mais do que na hora, né? A nossa última máquina ela já estava bastante defasada e estava mais do que na hora da gente conseguir renovar essa máquina. Então era muito importante fazer um processo que trouxesse para discussão todos os possíveis fornecedores e com isso a gente conseguisse sair com o melhor equipamento possível. Ela tinha que ter boa capacidade de armazenamento, ela tinha que ter boa capacidade de processamento escalar. A gente estava querendo entrar um pouco melhor na área de GPUs, então a gente fazia questão de comprar GPUs de ponta para explorar um pouco mais esse mundo. A gente imagina que no futuro, nossas próximas máquinas até tem uma proporção de GPUs maior. Algumas aplicações, como inteligência artificial, algumas coisas específicas em mecânica de fluidos computacional, elas são imbatíveis, né, em termos de capacidade de processamento. Para outras coisas, você continua precisando de processadores clássicos escalares, mas para algumas aplicações específicas, o uso de GPU é alguma coisa que tem que ser aplicado tanto para poder resolver os problemas, quanto para fazer isso de maneira eficiente, de maneira que, por exemplo, você gaste menos energia por capacidade de cálculo. Aonde elas puderem ser aplicadas, elas funcionam muito bem. O tipo de processador mais versátil são as CPUs que a gente está acostumado a ter, inclusive nos nossos computadores, nas nossas workstations. Só que a diferença é que uma máquina como a Ada Lovelace tem 8.000 processadores, 8.000 cores. Para fazer esse tipo de máquina funcionar bem, com 8.000 processadores, você precisa que esses processadores, que na verdade estão em vários computadores, que eles conversem muito rápido entre si. Então é muito importante também você pensar na rede de interconexão do seu computador. E a Versatus ela veio com a melhor proposta, né? Depois que a gente fez uma análise técnica criteriosa, cuidadosa de todas as propostas feitas, cumprindo todos os requisitos que a gente tinha, como o tempo de suporte. Eles têm um know-how e a gente conversou com pessoas que já tinham trabalhado com eles e recebeu boas referências da parte do suporte, que para a gente também é muito importante, né? Uma máquina dessa ela tem que ter garantia por um período longo, porque ela vai ficar ligada durante um longo tempo. E a gente gostaria muito que daqui a 5 anos, 5 anos, a gente tivesse algumas Adas Lovelace sentadas ali no nosso CPD, trabalhando para a ciência brasileira. Afinal de contas, a ciência não é uma coisa que deixa o seu legado localmente. Nós, como brasileiros, nos aproveitamos de resultados produzidos no mundo inteiro e, em contrapartida, também temos a oportunidade de oferecer, de contribuir para a evolução da ciência no mundo como um todo. É parte da nossa responsabilidade ser parte dessa comunidade. A Unicamp se orgulha de ser parte desse processo de evolução científica.